Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre as origens dos sobrenomes. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Olá pessoal, então hoje vamos falar sobre as origens dos sobrenomes. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo, as origens dos sobrenomes. Porque um sobrenome não tem uma única origem. Muitas vezes as pessoas se atrelam a buscar o significado de seu sobrenome e a origem dele a partir do significado. Isso não está errado totalmente. Porém, deve-se atentar para alguns fatores que eu vou dar aqui algumas falas sobre isso e que eu acho que é momento já de falarmos, dado o tempo que já estamos na genealogia, principalmente no contexto do Brasil, onde o país foi feito por imigrantes, né? Por várias levas, vários períodos históricos e vários movimentos de pessoas que chegaram à terra brasileira, formaram família e formaram o povo brasileiro. Dentro da fusão das etnias que formam o povo brasileiro, muitos sobrenomes são vistos e, muitas vezes, alguns, mesmo os sobrenomes lusos, ou seja, aqueles que chegaram com os colonizadores portugueses, muitas vezes as pessoas esperam que esses sobrenomes tenham uma origem em comum, ou seja, o sobrenome é tal, então só pode ser português. Não necessariamente. Eu aprendi ao longo do tempo que eu estudei genealogia, no tempo desses últimos 25 anos, de que um sobrenome não tem uma única origem, porque esse sobrenome faz parte de uma família e essa família faz parte de uma história, e essa história dessa família deve ser levada em consideração no momento de se estudar o sobrenome dela. Muitas vezes ela tem um sobrenome português, mas que foi aportuguesado de outro sobrenome de outra etnia. E daí muitas vezes existe uma história antiga na família em que o antepassado veio de tal país, veio de outro país que não fala a língua portuguesa, e fica todo mundo curioso e achando que talvez até seja um erro de interpretação, não seja uma verdadeira informação. Porém, atrás deste sobrenome tem história, e se você realmente for estudar, realmente se dedicar, realmente investigar, mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer e você vai encontrar a origem desse ancestral. Ao analisar a história do sobrenome da sua família, você deve levar em consideração que as populações humanas, elas são móveis, elas não são estáticas. Elas mudam de país, mudam de região dentro de um mesmo país e de uma mesma região, e isso faz a diversidade das origens das pessoas. E ao longo do tempo, essa história vai se fundindo com outras histórias e essas questões vão se transformando em famílias e sobrenomes. Outros fatores foram que, durante o processo de imigração, quando o imigrante chegava ao porto, lá no século XIX, no início do século XX, os sobrenomes eram escritos conforme se entendia. Este é um outro fator.
também existia no passado ainda, mais remoto ainda, o fator de que alguns sobrenomes foram descritos de forma como se ouvia. Eu tenho um ramo que é Mainardi e que os registros paroquiais foram escritos como Mainardo, Mainardes com ES no final, só para vocês terem ideia. E a forma correta, ou seja, a forma original é Mainardi, Mainardi com I no final. Bom, esse é um exemplo só para vocês verem como existe sim um processo de transformação do sobrenome ao longo do tempo e de interpretação daquele que escreve o registro lá no passado remoto ou no passado recente. De passado remoto, quando eu falo, é acima de 200 anos. Passado recente é de menos de 200 anos para cá, relativamente recente, né? Então, vamos levar em consideração que esses fatores também são interferidos no processo de continuidade de um sobrenome e de como ele chega na gente, como ele chega numa pessoa, como ele chega numa geração após a outra. E não queira me interpretar mal, achando que eu estou dizendo que estudar significado e origem dos sobrenomes não tem seu valor. Tem sim, porque você precisa saber a base original daquele sobrenome para você poder entender as alterações que foram realizadas e os fatores históricos que interferem na origem do seu sobrenome. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!